Olá, alunos! Podemos realizar as seguintes operações entre as matrizes: adição de matrizes, subtração de matrizes e multiplicação de matrizes. Hoje, então, vamos estudar multiplicação de matrizes. É importante observar a ordem das matrizes para que seja possível fazer a multiplicação entre elas. Então, precisamos observar a ordem. Então, para que duas matrizes A e B sejam multiplicáveis entre si, é necessário que o número de colunas da primeira matriz, A, seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Desta forma, é possível fazer a multiplicação. E qual vai ser o resultado? O resultado vai ser uma matriz cuja ordem é M por P. Vamos ver um exemplo? Determinar o produto da matriz A por B, sendo A esta matriz dada e sendo B essa matriz dada. Primeiro, então, vamos observar a ordem da matriz. Qual é a ordem da matriz A? Então, nós temos uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Então, nós temos uma matriz de ordem 3 por 2. E a matriz B é uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas. Então, como o número de colunas da primeira matriz A é igual ao número de linhas da segunda matriz B, é possível resolver essa multiplicação, A vezes B. E o resultado vai ser uma matriz de ordem 3 por 3. Então, vamos observar como nós fazemos essa multiplicação. Então, nós vamos multiplicar os elementos da primeira linha pelos elementos da primeira coluna de B e somá-los. Este resultado estará na primeira linha, primeira coluna da matriz resultante. Então, nós vamos multiplicar 3 vezes 2 mais 4 vezes 6. Este vai ser o resultado da primeira linha, primeira coluna. Vamos multiplicar os elementos que estão na primeira linha de A com os elementos da segunda coluna de B e o resultado estará na primeira linha, segunda coluna. Então, 3 vezes 1 mais 4 vezes 0. E agora vamos multiplicar os elementos da primeira linha de A pelos elementos da terceira coluna de B. Então, 3 vezes 4 mais 4 vezes 3. Observe que nós multiplicamos todos os elementos da primeira linha de A com os elementos de cada uma das colunas de B. Agora, nós vamos multiplicar os elementos da segunda linha de A com cada um dos elementos das colunas de B. Então, a multiplicação dos elementos da segunda linha de A com a primeira coluna de B estará localizada na segunda linha, primeira coluna. Então, 7 vezes 2 mais 5 vezes 6. É o resultado da segunda linha, primeira coluna. Agora, nós vamos multiplicar os elementos da segunda linha de A pela segunda coluna de B. E o resultado está na segunda linha, segunda coluna. 7 vezes 1 mais 5 vezes 0. Agora, vamos multiplicar os elementos da segunda linha pela terceira coluna de B. E o resultado está na segunda linha, terceira coluna. 7 vezes 4 mais 5 vezes 3. Agora, nós vamos multiplicar os elementos que estão na terceira linha de A com cada um dos elementos das colunas de B. Então, a multiplicação da terceira linha de A com a primeira coluna de B estará na terceira linha, primeira coluna. Fica 1 vezes 2 mais 2 vezes 6. E a multiplicação da terceira linha pela segunda coluna, 1 vezes 1 mais 2 vezes 0. E a multiplicação da terceira linha pela terceira coluna, o resultado está então na terceira linha, terceira coluna.
1 vezes 4 mais 2 vezes 3. E a matriz resultante é o resultado da operação de multiplicação e de soma envolvida aí. Então, o resultado da matriz AB aqui vai ser, então, 3 vezes 2 mais 4 vezes 6, 30. A multiplicação aqui na primeira coluna, segunda linha, 3. 3 vezes 4 mais 4 vezes 3, 24. Na segunda linha, primeira coluna, 7 vezes 2 mais 5 vezes 6, 44. Segunda linha, segunda coluna, 7 vezes 1, 7. E segunda linha, terceira coluna, resultado, 43. Na terceira linha, 1 vezes 2 mais 2 vezes 6, 14. Terceira linha, segunda coluna, 1. Terceira linha, terceira coluna, 1 vezes 4, 4, mais 6, 10. Então, observe que o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B é esta matriz aqui, que de fato tem a ordem 3 por 3. Vamos ver mais um exemplo de multiplicação. Determine o produto de A vezes B, sendo A a matriz dada e B a matriz dada. Vamos observar a ordem da matriz. Então, a matriz A é uma matriz que tem 3 linhas por 3 colunas. A matriz B é uma matriz que tem 3 linhas e uma coluna só. Então, é possível fazer a multiplicação de A por B, porque o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da minha matriz B. E o resultado será uma matriz de ordem 3 por 1. Vamos fazer a multiplicação dos elementos que estão na primeira linha de A pela coluna de B. Então, multiplicando 2 vezes x, mais 3 vezes y, mais 6 vezes z. Na segunda linha, nós vamos multiplicar a segunda linha de lá pelos elementos de B e vamos ter o resultado na segunda linha. 3 vezes x, mais 5 vezes y, mais menos 4 vezes z. Multiplicando agora os elementos que estão na terceira linha de A. Então, 1 vezes x, mais 7 vezes y, mais menos 2 vezes z. Observe, então, que nós temos como resultado uma matriz de ordem 3 por 1. Vamos ver um outro exemplo agora. Determinar o produto de A por B, sendo A essa matriz dada e B essa matriz dada. Vamos observar a ordem de A. Então, A é uma matriz que tem 4 linhas por 3 colunas. B é uma matriz de ordem 2 linhas por 3 colunas. O que nós podemos observar aqui? Que o número de colunas de A é diferente do número de linhas de B. Então, não é possível fazer a multiplicação de A por B aqui. Neste caso, então, não existe a multiplicação A vezes B. É importante observar também que, se fosse possível a multiplicação de A por B, pode ser que a multiplicação de B por A não seja possível. Então, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Bom, este então foi o vídeo sobre multiplicação de matrizes. Bons estudos!